Bom, então, sobre essa questão, né, por meio de equilíbrio das bases, na verdade, é o que eu falei, no manual ele tem essa forma de interpretação, mas também existe uma maneira do equilíbrio das bases que está relacionado à parte do equilíbrio que nós temos que ter dentro da CTC, tá? Então, como eu mostrei para você, a gente vai ter que o equilíbrio dentro da CTC, ele tem que ser qual, né? Ele tem que ter aqui, deixa eu voltar lá. O equilíbrio, ele tem que ser de 50% a 70% do cálcio, tá? De 10% a 15% do magnésio e de 2% a 5% do potássio. Quando a gente fala de uma recomendação de calagem por meio das bases, a gente tem que fazer, então, um cálculo de quanto eu posso adicionar desse tipo de calcário para elevar a 50% a 70%, 10% a 15%. Lembrando que se nós pensarmos que dentro da nossa CTC a gente tem 20% de cálcio, 7% de magnésio e 1% de potássio, tem esse desequilíbrio, não tem? Só que o que está mais desequilibrado dentre a CTC é o cálcio, né? Então, o cálcio, ele está muito desequilibrado. Então, ele está desequilibrado, ele ter 20% apenas da ocupação da CTC, a gente tem que focar nele, porque o magnésio ele está pouco por cento abaixo, né? Então, pela escolha do calcário, há necessidade da gente fazer a recomendação baseada, então, nisso, tá? Só que essa outra forma de fazer, que seria pelas bases, pelo equilíbrio das bases, nós teríamos que pegar, então, fazer da seguinte forma. Eu vou passar uma foto para você no WhatsApp, tá? Que eu esqueci de fazer isso. É você pegar a quantidade da CTC que eu tenho e ver quanto eu preciso de cálcio em cada uma delas e calcular em cima da porcentagem de óxido que eu tenho em cada um dos calcários. Tá? Só para resumir, a quantidade de recomendação do calcário vai ficar muito acima tanto do método dos teores de alumínio, cálcio e magnésio trocáveis, que são os métodos do manual de interpretação, quanto de necessidade de calagem, porque a gente vai ter aí 2,6, 2,3, né, da necessidade dos calcários diferenciados. Já esse método, a quantidade necessária para elevar é muito maior, entendeu? Você vai acabar elevando muito mais pela necessidade da complementação do óxido de cálcio e magnésio. Então, vou te passar mais essa conta depois que eu terminar a gravação, beleza? Então tá. Acabou passando, me perdoe. Então, assim, essa é a primeira parte do calcário, né? Daí a gessagem, como que a gente faz o cálculo de necessidade de gessagem? É baseado na textura do solo, certo? Então, como que a gente faz? A gente calcula a necessidade da gessagem 50 vezes a porcentagem de argila, então é uma das formas de se fazer o cálculo da necessidade de gessagem. Então, é 50 vezes 61%, dá aí 3 toneladas do gesso agrícola. E também a gente tem que entender que vai fornecer o enxofre, né? O gesso ele tem uma porcentagem de enxofre. Já a recomendação da revenda foi de 5,5 toneladas, é muita coisa. O gesso, por ser muito móvel, ele acaba carregando algumas bases para a subsuperfície, o que atrapalha, pode lixiviar. Já, se a gente analisar a necessidade da gessagem por meio da saturação de bases de 20/40, a gente vai fazer da mesma forma que faz da calagem, só que ao invés de dividir pelo PRNT, a gente divide por 500, que é o fator do gesso. Então, vai ficar a necessidade da gessagem, né, em V2 menos V1. O V2, foi encontrado, então, que a saturação por bases é 22, né? Então, o V2 menos V1 vezes a CTC, só que aqui a CTC também de 20/40, tá? Dividido por 500. Agora deu 1 tonelada a mais de gesso. Então, você vê, dependendo do método, a gente tem diferenciação. Então, ó, a recomendação ficou assim, ó, que de acordo com os resultados encontrados, há necessidade da aplicação do gesso agrícola. E como a saturação de base em 20/40 está apenas em 28%, recomenda-se a aplicação de 4,08 toneladas de gesso agrícola. Então, eu fiz a recomendação por mais,
pela questão aí de ter esse desequilíbrio e a necessidade do fornecimento do enxofre também. Potássio. O potássio, a partir daquele quadro do manual de interpretação. Tá? Então, a recomendação da revenda foi de 62 quilos, em K2O é cobertura, né? Aí seria, se for KCL, né? A expectativa que foi sugerida foi de 4 toneladas de soja e o KCL em 60%. Eu coloquei algumas coisas a respeito do parcelamento, tá? Da aplicação, por ser interessante, ou então tudo em cobertura, para não ter queima da semente. Aqui a gente tem, né, alguma recomendação que está falando se houver no nível médio, aplicar 50 na corretiva total, ou então a corretiva gradual de 60, que são duas modalidades, né? A total é você corrigir tudo, ou se for o gradual, você fazer uma correção por ano. Mas tem também uma recomendação feita pela exportação, né, do nutriente pelo ciclo. Então, cada tonelada que a soja produz, ela vai exportar 20 quilos, né, de K2O. Então, a gente pode fazer uma recomendação baseada em 80 quilos por tonelada, que aí seria uma de manutenção na expectativa do produtor. A saturação, né, que a gente tem de potássio, ele está 1,08, que foi o que eu falei que ele está abaixo do ideal. A calagem, a gente aumentando o pH vai aumentar essa disponibilidade, né? Mostrando aqui tudo, né? Para elevar a 3%. A gente fez uma conta aqui da ocupação, então, que vai ter. Só um minutinho que tá ruim de ver aqui. Vou tirar esse quadro aqui, né? Peraí. Não consigo tirar isso aqui? Tirei. Então, a gente fez aqui, né, em 9,16%. Em 9,19 CTC 100 é 100%, né, 60% aí vai ser 5,51 para ocupar 3%. Tá? Então, um cálculo, e daí esse cálculo a gente chegou que para análise do potássio, né, 0,1, a gente tem que foi feito, na verdade, isso aqui tá nessa última página aqui, ó. Esse anexo 1. Ó, que foi feito de elevar a porcentagem de saturação da CTC do solo com potássio para 3%. Então, foi feita uma conta baseado na CTC, tá? Então, primeiramente, a gente faz uns cálculos, esses cálculos aqui, né, de milho equivalente, vai dar 39. Bom, todos os cálculos vão dar aqui em 20 centímetros e densidade 1, a necessidade do potássio, de acordo com a base, vai ser 50,83. Só que, se a gente converter o potássio normal para K2O, ele vai dar uma necessidade de 61%. 61 quilos, desculpe. Então, vai dar uma porcentagem de 61 quilos por hectare de K2O. E aí eu fiz algumas contas, né? A recomendação corretiva de 50 a 60 quilos. Então, a gente vai usar de 83 a 100 quilos de KCL. Uma recomendação de manutenção. Vai utilizar aí de 80 quilos de K2O, que dá 133 quilos de KCL. E a recomendação pela CTC deu 60 quilos. Então, muito próxima da recomendação corretiva. Então, tem essas opções e essas respostas baseadas nos níveis encontrados no solo e da CTC. Então, é bem interessante fazer dessa forma, tá? Da mesma forma que eu vou fazer para você da calagem. O fósforo, né? O fósforo, a gente viu que ele recomendou a lanço. Isso está errado, né? A aplicação do fósforo ele deve ser sempre próximo às raízes, porque ele não tem mobilidade. Ele nunca deve ser aplicado a lanço, a não ser que seja incorporado, e muito menos de forma foliar. Então, como o solo ele apresenta altos teores de ferro e alumínio, muito provavelmente o super simples que aplicar, aquilo que foi diluído em água, ele vai ficar preso nos coloides, mesmo após a disponibilidade, porque o fósforo ele já precisa de raiz. Aí você aplica na implantação do cultivo, né, um adubo. Aí vem a água e não tem raiz. Ele vai se fixar a hora que ele secar e perder umidade.
Então, está tudo explicado isso, né? E pela quantidade que tem na análise de solo e é adequada, a adubação corretiva ficaria em 75 quilos de P2O5, né? De acordo com a análise, e de manutenção também, que a gente tem também no manual de interpretação. E aí, foi feito, né? Como o fósforo, de acordo com o pH do solo, tem apenas 40% da disponibilidade, também está tudo lá na recomendação, e a exportação da soja, para ter 4 toneladas, mantendo o mesmo padrão do potássio, ele precisaria de 36 quilos de fósforo transformados, daria 82 quilos de P2O5. Como na análise a gente tem quase 9 miligramas por decímetro cúbico, vezes 2, que é a disponibilidade de P2O5, daria 41 quilos já disponível pela análise. Mas no pH, a gente tem 5,5, isso fica apenas em 40%, ou seja, 16,45 quilos de P2O5 estariam disponíveis. Então, por diferença, a gente teria que ter 66 quilos de P2O5 para calcular de acordo com a extração do nutriente na expectativa de 4 toneladas por hectare. Né? Então, a gente precisaria dessa quantidade. Então, é só calcular na quantidade do adubo. Já o enxofre, né, eu coloquei as funções técnicas do elemento, também falando a respeito de como ele é absorvido e como ele deve ser aplicado, né? Tá tudo escritinho aqui. E como nós vamos fazer uma quantidade de gesso interessante, não há necessidade, e ele está em um nível médio, não há necessidade de aplicar o enxofre. Porém, se não fosse fazer a gessagem, e é interessante aplicar até 20 quilos de enxofre por hectare. O boro, né? Também falando sobre as funções do boro, já está explicadinho aí, tudo certinho. E a quantidade na análise é de 0,25, sendo que o ideal seria 0,3. Então, de acordo com os produtos, como que ele pode ser aplicado? O boro, ele, por ser um ácido misturado, geralmente, ele pode ser aplicado com herbicidas. Então, a gente pode aplicar o boro na dessecação pré-plantio, porque aí ele vai estar no solo e vai suprir a necessidade, ou então ele pode ser aplicado via foliar também num estágio inicial aí de pré-floração, para ajudar, né, no desenvolvimento do pólen, também do tubo polínico. E aí os cálculos em relação ao adubo, como existia no portfólio aí que eu encontrei, né? Um adubo com KCl, nós vamos precisar de KCl, ele é 0,058 mais 0,5% de boro, a gente aplicaria 100 quilos, porque assim seria 5 quilos de boro, né? E mais os 60 quilos necessários do KCl. Então, poderia ser aplicado via cobertura para já suplementar, inclusive, as necessidades. E o fertilizante mineral, eu fiz as contas, né, de acordo das necessidades que a gente tinha, o que foi recomendado. O que foi recomendado, né, eles recomendaram. Então, pela recomendação da revenda, iria fornecer 4 quilos de nitrogênio, 41,2 quilos de P2O5 e 41,2 de K2O. A necessidade que foi calculada era de 60 e 66 quilos. Então, essa quantidade recomendada, ela ficaria aquém da necessidade de implantação. Obviamente que o potássio a gente pode aplicar via cobertura para complementar, mas o fósforo ele precisa ser aplicado na raiz. Então, há necessidade sim de complementar essa adubação. Então, na recomendação, eu pedi para verificar, né, no portfólio a necessidade do produtor. A necessidade vai vir de cobertura do KCl, por exemplo, do K2O. Já o P2O5 não apresenta mobilidade. O que eu sugeri é que pode ajustar a dose para 320 do 0,2-20-20, por causa que ele quer um que não empedre, né, que ele explicou. Então, 1 tonelada atende 3 hectares, uma margem de 8% de rentabilidade. Então, passar para o produtor. E com relação às considerações finais, fica aí a seu critério, se você achou interessante o que eu coloquei. Com relação ao calcário, eu vou passar para você a conta a partir da saturação de bases agora, que eu esqueci de fazer. E já explico também para você, né, que isso são os números calculados a partir da soma. Já vou passar e já te complemento o material. Agradeço pela oportunidade, Nelson, muito obrigada. O que você precisar, a gente está aí, né?
e espero que eu tenha contribuído para o teu processo aí, tá joia? Muito obrigada, viu?